Boa noite, a paz. Estamos iniciando mais uma experiência de vida. A palavra de Deus, em 1 Coríntios 14, 26, fala que tudo seja feito para a edificação da igreja, que a experiência de vida seja feita para edificar uma fé inabalável em nossas vidas. Está aqui conosco hoje a Daniele Lorente, ela faz parte da igreja do Nazareno de Mococa. Seja bem-vinda, Daniele. Boa noite, muito obrigada, paz do Senhor, igreja. Gostaríamos de saber qual é a sua experiência de vida. Eu gostaria de relatar para vocês a experiência que eu tenho assim desde quando eu era criança. Porque eu cresci num berço evangélico, embora o meu pai não fosse evangélico, mas a minha mãe, ela sempre se esforçou e muito. E eu via muito nela amor pela obra de Deus, amor por Jesus. E mesmo ela tendo 3 filhos pequenos, ela sempre se esforçou para nos levar à igreja, sempre se esforçou para nos envolver. E a gente morava bem distante da igreja e ela fazia o impossível para nos levar. E eu cresci envolvida e, embora nós tivemos assim alguns problemas, né, na congregação onde nós congregávamos, teve também pessoas boas, mas teve pessoas também que sucumbiram diante do peso do peso da obra, de às vezes não ter um suporte. E nesse contexto todo, eu pude ter algumas experiências com Deus. E uma que é muito engraçada, assim, que eu tinha uma vizinha que ela era da Deus e Amor, acho que não tem problema, né, citar. E ela tinha um CD, um disco de vinil, né, e era do coral de mulheres, e eu sempre pegava aquele disco emprestado. Eu tinha uns 7, acho que eu devia ter em torno de uns 7 anos, e tocava na sonata do meu pai. E eu lembro que o disco cantava sobre Jesus e falava assim: sangue inocente vertido na cruz, sangue imaculado. E aquilo, eu ainda criança, eu chorava e eu não sabia que era a presença de Deus, né? Eu não tinha esse entendimento. E outras experiências assim de quando eu orava, quando criança, coisas que eu falava só para Deus, e eu tenho consciência disso, que era só Deus revelar através de palavra de conhecimento, de pessoas virem falar para mim. E eu ficava falando para Deus assim, como criança mesmo. Eu falava: Senhor, mas o Senhor não fala comigo. Por que o Senhor não fala comigo? O Senhor fala com tanta gente, o Senhor não fala comigo. E um dia Deus usou uma irmã e falou para mim: olha, você diz que eu não falo com você, mas saiba que eu te amo, te amo e te amo. Foi uma experiência assim que durante algum tempo eu me esqueci, mas isso veio à tona depois nas minhas lembranças, e isso me fez me ficar mais forte. E até porque depois, durante a minha adolescência, quando eu tinha aí por volta de uns 11, 12 anos, nós tivemos um problema na igreja, e aconteceu que a igreja chegou a fechar e a minha mãe precisou buscar uma outra casa para congregar. E nessa outra casa eu acabei assim me afastando muito da igreja. Eu não me identificava, eu acabei ficando sem ter muito contato. E nessa idade eu entendo que é uma idade muito, muito crítica, porque a gente precisa se sentir parte de um grupo nessa idade. E eu não me sentia. E isso me fez me afastar dos caminhos do Senhor, embora eu frequentasse a igreja. E hoje eu vejo que muitos jovens vivem nessa condição, frequentam a igreja, mas não se envolvem, não têm um relacionamento com Cristo, não têm um relacionamento com a igreja. E esse período foi muito difícil, porque ele durou um bom tempo, né? Durou em torno aí que eu tinha uns 11 anos, 12, e foi até praticamente os meus 20 anos. E só que durante esse período
o Espírito Santo que havia me tocado lá na infância, que eu havia conhecido lá na infância, ele falava comigo. E parecia que o mundo, para mim, era como aquela parábola do jovem rico. Ô Dani, e como é importante, né? A palavra de Deus se cumprindo nessa experiência sua, né? Que nós devemos ensinar o caminho para a criança, que quando ela for velha, ela não vai desviar. Então é muito importante nós, como igreja, entendermos, né, esse conceito da palavra, de estar ensinando a criança. Muitas pessoas falam que as crianças são a igreja do futuro, são a igreja de amanhã. É uma mentira. As crianças são a igreja de hoje. E me conta, fazendo um resumo, o que você deixa para esses jovens de estar buscando mais essa intimidade com o Senhor? Porque você me disse que na adolescência e na juventude que você deixou um pouco, né, a busca do Espírito Santo. Qual é a dica que você dá para os nossos jovens que estão assistindo? Esse período, esse tempo que vocês têm é muito precioso. Hoje eu olho para trás e eu vejo quanto tempo eu perdi. Porque depois que a gente casa, que a gente adquire as responsabilidades de um adulto, nós temos que trabalhar, estudar, principalmente depois que vem os filhos. Esse tempo que a gente tem na adolescência de buscar a Deus é como se fosse uma reserva, porque como fala a parábola, né, das 10 virgens, o azeite ele vai acabando e a gente precisa repor, mas a intensidade de reposição, quando a gente já tem todas as responsabilidades de um adulto, não é a mesma, porque acaba sendo muito difícil para a gente, e às vezes assim, para a gente orar, para a gente buscar. E quando eu vejo jovens buscando a Deus, assim, jovens assim, derramados na presença de Deus, eu vejo assim, eu me alegro e eu acho a coisa mais linda do mundo isso. Eu sei que não é só isso. A vida com Deus, ela não é só isso, é todo um contexto, né? A nossa vida toda. Mas, quando eu vejo os jovens se entregando para Cristo, tendo relacionamento, eu vejo que eles estão aproveitando a melhor parte, que eles estão se enchendo de azeite, enquanto há tempo. Amém, glória a Deus. Estamos aqui encerrando mais uma experiência de vida. Eu espero que realmente essa experiência, né, com a Dani trouxe para nós, venha edificar a sua vida, venha transformar a sua fé numa fé inabalável. Fica com Deus e até a próxima.